Você já parou para pensar como você se vê daqui a 5, 10 anos? Se as escolhas que você está fazendo hoje estão lhe ajudando a estar nesse caminho, lhe afastando? Vamos fazer uma reflexão. Eu daqui e você daí. Muitas vezes a gente está tão preocupado em suprir nossas necessidades atuais que a gente esquece também de focar em coisas que vão nos ajudar a ter um crescimento profissional e a ter até mais liberdade em nossa vida. Por que isso? Porque a gente fica tão focado em fazer coisas que vão nos ajudar simplesmente agora, que a gente esquece de organizar nosso tempo, nossa vida, de maneira que a gente venha a ter resultados duradouros a longo prazo. Às vezes, a gente quer simplesmente suprir uma necessidade ali, só naquele momento, mas esquece que as escolhas que a gente faz podem nos levar a um caminho melhor ou pode fazer com que a gente tenha uma vida estagnada. Como assim estagnada? A gente sempre tendo uma vida corrida, fazendo as mesmas coisas e vivendo no automático e não tendo um crescimento que vai nos ajudar a nos desenvolver profissionalmente e termos uma carreira e termos uma vida com mais conforto e com mais qualidade. Muitas vezes a gente fica no automático, fazendo as mesmas coisas sempre, todos os dias, ainda querendo dar conta de tudo e achando que a gente tem que fazer tudo de uma vez só, senão não terá resultado. E eu aprendi que não é assim. Primeiro eu fui na reflexão, como eu me via daqui a 5, 10 anos, o que eu queria para minha vida. E aí eu entendi que eu estava tendo uma vida muito sobrecarregada, querendo fazer tudo, querendo agradar a todos e esquecendo que a gente não precisa fazer tudo no mesmo dia e dar conta de tudo. A gente precisa se organizar, ter uma organização, ter prioridades. O que é prioridade? Fazendo naqueles dias coisas que verdadeiramente precisa ser feita naquele dia, não pode ser adiada. Mas que tem algumas coisas que tem como a gente manejar para outro dia. O espaço que eu estava tomando só estava fazendo com que eu suprisse minhas necessidades atuais, mas que eu não ia ter um crescimento, eu não ia ter desenvolvimento e não ia ter uma vida confortável para mim e meus filhos e também uma vida com mais liberdade. E aí eu vi que, lógico, a gente tem que suprir nossas necessidades atuais, porque a gente precisa comer, a gente precisa vestir, a gente precisa de diversão, mas a gente tem como organizar a nossa vida de maneira que a gente supra a nossa necessidade hoje, mas também a gente busque ter um equilíbrio e fazer coisas que vai nos ajudar a chegar aos nossos sonhos, aos nossos objetivos, a ter um crescimento melhor. Muitas vezes profissional, né? Porque às vezes a gente está trabalhando mais aquele emprego, não é o emprego dos nossos sonhos, não é o emprego que nos dá liberdade. Não estou dizendo que a gente tem que sair daquele emprego, porque muitas vezes é ele que supre nossa necessidade, né? Da nossa família. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode fazer todos os dias algo que vai nos ajudar a ter uma vida melhor, uma vida mais confortável, o emprego dos nossos sonhos. Se eu tenho um sonho de passar em um concurso melhor, o que eu vou fazer? Vou me organizar para quando chegar em casa, depois de trabalhar, eu estudar meia hora, 1 hora, 2 horas. E aquela constância de você fazer aquilo todos os dias, vai fazer com que você tenha êxito, porque a cada dia você vai aprender mais um pouco, vai ter mais experiências e você vai conseguir alcançar a aprovação. E uma coisa importante é você se organizar seu tempo. A gente tem 24 horas. E muitas vezes, quem é que não já falou, né? Eita, o tempo passou tão rápido, não deu para fazer nada. Mas tem muitas pessoas que com 24 horas faz muitas coisas e consegue ter aquele crescimento e consegue chegar lá. Por quê? Porque essas pessoas elas se organizam, elas têm prioridades e eu tenho aprendido isso. Eu tenho prioridade na minha vida e eu me organizo. Eu tenho um caderno e aí eu organizo a minha semana, o meu mês, com as coisas que eu sei que eu preciso fazer durante aquele tempo. Aí eu consigo ter prioridade, colocar primeiro as coisas que realmente é prioridade, que eu preciso realmente fazer naquele dia, e as outras que eu não consegui botar naquele dia, aí eu organizo para o outro dia. E aí você pode fazer isso por quê? Porque é até bom para você, para quando você tiver algo importante, você não se passar. E até você não ter 2 compromissos no dia só.
não marcar 2 coisas num dia só. E aí você organiza seu tempo de maneira produtiva. Então, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de certas coisas que não vai nos levar a lugar nenhum. Até às vezes algumas diversões, alguns programas que assiste, ou passar muito tempo no celular. Tudo isso não vai levar a gente a lugar nenhum. A gente precisa focar no nosso crescimento, porque é isso que vai dar uma vida de qualidade para a gente. E a gente precisa se olhar não só o agora, mas ter metas a longo prazo. Porque são essas metas que a gente tem a longo prazo que vai nos ajudar a alcançar um objetivo maior. A gente primeiro faz metas pequenas para conseguir alcançar uma meta maior. O que é fazer meta pequena para conseguir alcançar uma meta maior? Você dividir em etapas. Exemplo, quem quer passar em um concurso, o que vai acontecer? Aquela pessoa tem que dividir sua semana, as matérias que precisa estudar, a hora que precisa estudar, para quando o concurso sair, aquela pessoa está preparada e aí conseguir o êxito da aprovação, né? E nossa vida também, se a gente quer empreender algo, organizar as coisas com calma, como é que vai fazer para empreender, quais são as coisas que precisa ter em casa, o que precisa estudar e fazer as coisas tudo com calma. A gente não precisa fazer tudo de uma vez só. A constância é que vai ajudar com que a gente consiga ter êxito, a perseverança. Porque muitas vezes a gente começa a fazer algo e aí a gente acha que o resultado tem que vir logo. Não. O resultado não tem que vir logo. A gente é que precisa cada dia melhorar mais e mais para que o resultado venha. O resultado vem. Quando a gente não desiste, o resultado vem. Só que no meio do caminho a gente tem que tomar certas atitudes, posicionamento. Às vezes a gente está em uma linha que não é uma linha certa, então a gente tem que refazer essa linha, né? Refazer os nossos passos, as nossas escolhas. E nesse caminho você consegue aos poucos ir calculando e manejando a rota sempre que necessário. Porque muitas vezes a gente precisa, né, mudar algumas coisas que estão fora do lugar ou que não faz mais sentido para a nossa vida. Mas é importante a gente ter essa reflexão para que a gente não continue sempre no mesmo lugar. A mudança é necessário e é boa para a vida de todos, porque quando a gente permanece sempre no mesmo lugar é porque a gente, de uma certa forma, estagnou. A gente não tem uma ambição de uma vida melhor. O que a gente não deveria fazer é ficar simplesmente sempre no mesmo lugar, parado, sem se movimentar. Mas buscar liberdade através do conhecimento, através de nossas atitudes, através de nossa perseverança. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se fez sentido para vocês, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e façam sempre reflexão na vida de vocês. Isso é muito bom. Tchau e até o próximo.